Vocês já observaram aquela pessoa que, independente do assunto, ela fala, 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 fala. Independente se for verdade ou não o que ela está falando, a única preocupação dela é falar, 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 falar. Sem um foco específico, sem um objetivo, um propósito, uma vontade de tirar uma dúvida, de esclarecer um fato, de contar algo proveitoso. O único objetivo dessa pessoa é falar, 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 falar. Pode até não ser um assunto maldoso, pode até ser um motivo para elogiar uma pessoa, mas na verdade a pessoa não tem um foco específico. A única preocupação dela é falar, 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 falar. Já conheceram pessoas assim? Que até certo momento a gente se pergunta assim, qual o objetivo dessa pessoa? Aonde ela quer chegar com esse assunto? Será que ela vai me dar a oportunidade também de falar? Porque sem um foco, sem um propósito, sem um objetivo, essa pessoa apenas fala, fala, fala e fala. Sabe qual é o nome disso? Tagarelice. É o descontrole da sua fala, o descontrole da língua. Tudo que vem do coração, tudo que tem na sua mente, apenas passa pela garganta, desce e sai pela boca em palavras, sem um foco, sem um objetivo. Ela apenas fala, fala, fala. Bem, mas qual é o mal disso? Como a pessoa talvez, segundo a palavra de Jeová, pode adquirir algum conhecimento para controlar melhor a sua língua e talvez não incorrer em alguns pecados. Como nós, ouvintes, podemos talvez colaborar para que possamos ajudar esse tipo de pessoas que falam, falam, falam de forma descontrolada. Eu vou sentar aqui e eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês relacionadas com a palavra de Jeová. Dois textos, a princípio, na palavra de Jeová podem nos ajudar muito referente a esse assunto. O primeiro desse está relacionado com as palavras ditas em Mateus, capítulo 12, versículo 34, que diz. A parte em questão que queremos salientar é a parte B do versículo que diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. E o segundo texto tem a ver com Provérbios, capítulo 21, versículo 23, que diz: quem vigia sua boca e sua língua fica livre de problemas. O primeiro texto mencionou, o próprio Jesus Cristo disse, que é da abundância do nosso coração, aquilo que nós temos, que está fluindo, do nosso coração, que nós nutrimos dentro do nosso peito, é aquilo que nós pronunciamos. Já o segundo texto não proíbe o falar, mas sim diz sobre o vigiar, o tomar o controle sobre a nossa fala. Um outro texto que gostaríamos de mencionar é Tiago, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: do mesmo modo, a língua é uma parte pequena do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Veja como basta uma chama muito pequena para incendiar uma grande floresta. A língua, comparada a outros membros do corpo, ela realmente é muito pequena. Mas quantas desgraças podem provir daquilo que sai da nossa boca, da nossa língua, da nossa fala, quando não controlada? Tem pessoas que, como dito, não conseguem parar de falar. E falam muitas coisas sobre diversos assuntos. Como dito, nada de errado falar, mas não vigiar é a condição mais problemática disso tudo. Porque, como dito, independente do que aconteça, a pessoa começa a pronunciar tantas palavras, falar tanto, que ela acaba talvez incorrendo em calúnia, em prejuízos, assim, sem controle, sem palavras que nós podemos dizer aqui, a vida de pessoas. Tem pessoas que chegam ao suicídio porque outras pessoas não conseguem parar de falar. Normalmente esses tipos de pessoas, os tagarelas,
são muito intrometidos nos assuntos dos outros. Ela quer falar sobre tudo e todos sem um foco, sem um propósito, sem um objetivo. Ela não quer passar um ensino, ela não, porque a palavra de Jeová, nos seus muitos livros, nos seus muitos capítulos e versículos, fala sobre uma porção de coisas, sobre a vida de muitas pessoas. Mas Jeová tinha um objetivo, um foco, e concluiu o assunto ali dizendo o porquê, o contexto todo da palavra dele, a Bíblia. Então, quando nós pronunciamos algo, nós queremos esclarecer um detalhe, um assunto, ensinar, tem um propósito? Não. Ou apenas falamos de forma descontrolada, como dito, isso traz um prejuízo à vida de muitos. Muitos tiram sua vida, muitos caem em depressão, muitos se afastam da organização por não aguentar o peso da boca, da língua de muitos. Ah, da congregação? Não estamos falando só do mundo, não. Em especial, nosso canal tem um foco de mencionar as testemunhas de Jeová, a organização que nós amamos e queremos bem. Então, quando nós observamos que há um descontrole na boca, na língua, na fala de alguém, é necessário ter o cuidado. A essa pessoa é necessário ter o cuidado. Mas é muito importante também que nós possamos desenvolver uma forma de tentar ajudar essas pessoas. Porque o peso da palavra dessas pessoas podem ser muito prejudiciais à vida espiritual, à vida eterna de alguns que não vão suportar e vão se afastar. Talvez você diga assim, mas tem pessoas sensíveis demais. Bem, a Sentinela de 15 de julho de 2011, na página 19, conta uma experiência, uma situação, né, que já é dita em muitos países de várias formas, mas o contexto, né, o foco de tentar ajudar, ainda continua o mesmo. Passa ali uma situação com o tema penas espalhadas ao vento. Ali fala sobre um sábio que vivia numa cidade e de repente uma pessoa começou a tagarelar, a falar até mal dessa pessoa, desse sábio. Isso prejudicou muito a reputação daquela pessoa que era muito bem vista na sua cidade. Bem, com o passar do tempo, essa pessoa notou que realmente tinha falado demais, exagerado, feito algo muito maldoso concernente a uma pessoa boa. E aí veio pedir desculpa, veio pedir perdão a esse sábio. O sábio, prontamente, tudo bem, existe essa possibilidade, né, de eu te perdoar. Mas eu gostaria que você fizesse uma coisa apenas. Faz o favor para mim. Você pega um travesseiro cheio de penas, chega no alto de uma montanha onde, né, venta bastante, pega esse travesseiro e sacode. Solta essas penas lá de cima. Faça isso, por favor. Esse homem, né, poxa, eu quero perdão do sábio, foi lá, fez, pegou lá, jogou o travesseiro, as penas, e as penas foram embora. Ele voltou, sábio, eu fiz exatamente conforme me mandara. Estou perdoado? Ele falou, agora faz o seguinte, vai lá e tenta recolher essas penas. Qual a moral da história? É impossível. As penas espalhadas aos ventos ficaria muito difícil de ser recolhidas. Esse é o poder da língua, esse é o poder da nossa fala, esse é o poder daquele que matraca, né? Que fala demais, que é muito tagarela. Ele pode causar uma ruína tamanha que ele não pode depois consertar. Olha o perigo, por isso nós estamos falando sobre o autodomínio, o autocontrole da nossa língua, para não prejudicar aqueles que não precisam ser prejudicados. E quando nós falamos muito, quando nós abrimos muito a nossa boca para falar, como dito, sem propósito algum, sem finalidade, sem querer instruir, sem nada, apenas falamos, nós podemos acabar incorrendo em graves falhas, como a calúnia, ou como acabar falando demais de uma pessoa que não merece nem que possamos citar o nome dessa pessoa. Isso pode muito bem acontecer, eu já falo isso muito aqui, porque eu sou protetor realmente disso. Meu canal, vocês vão ver sempre isso, eu sou muito protetor disso, que deixe as pessoas que se afastaram, deixe os desassociados, as pessoas que foram embora, seja qual for o motivo.
Eu particularmente vejo, assim como Jeová vê, uma ovelha que se afastou e precisa de cuidados. Quando nós falamos, quando nós abrimos nossa boca, e às vezes gastamos nosso tempo em vez de pregar, em vez de evangelizar, em vez de estar se preparando, em vez de colocar algo construtivo, nós queremos falar. Ah, por que ele foi desassociado? Ah, por que aconteceu isso? Ah, você viu aquele... E aquele fulano... E começa a falar. Sem controle. Eu vou citar uma experiência, eu gosto de citar as minhas em especial, né? E aí vocês vão entender quando alguns falam assim: Ronaldo, mas você não compreende que eu sofri muito. Eu compreendo sim. Eu sei, como já dito, que cada um sente a dor de uma forma, né? Mas eu compreendo porque eu passo muitas situações e eu gostaria de retribuir esse aprendizado da minha vida para mostrar que nós podemos vencer. Mas olha o mal da tagarelice. Eu tenho um sítio, e alguns já sabem, né? Eu tenho até um canal sobre esse sítio, A Vida na Roça. Então, está dando muitos frutos no pomar. Laranja, tangerina, muitos frutos. Bem, já estava até estragando. Alguns eu vendi, outros eu doei a pessoas próximas, mas eu fazia assim. Eu pegava, enchia meu carro com várias bolsas de laranja, tangerina, limão, diversas frutas. E eu ia na casa de irmãos até desconhecidos. Eu não tenho intimidade com esses irmãos, já mencionando desde já. Eu batia, né, com a máscara, com cuidado, pegava a bolsa e colocava, olha, gostaria de trazer para o irmão. O meu objetivo sempre, e perante Jeová ele sabe disso, nobre, porque eu não vou comprar ninguém com comida, mas eu tirava né, do meu tempo, me deslocava a distâncias com o meu carro, com a minha família, com o objetivo de mostrar assim, estamos juntos, viu? Mesmo nessa pandemia, estamos lembrando dos irmãos. E aí eu levar para um irmão idoso, uma irmã idosa, gente que eu sentia, e outros que não tinham a necessidade financeira daquilo, mas eu gostaria de presentear. Um ato de amor e vencer o que tem. Quem vê o vídeo de 71 sabe muito bem. Vencer às vezes o que está dentro do nosso coração, da nossa mente, o que Satanás lança, né? De coisa ruim, se afaste, se afaste. Não, eu não vou me afastar dos meus irmãos. Eu não vou me afastar da organização que eu confio, entendeu? Então assim a gente luta para que alguns pesos lançados não nos afastem. E aí a gente vence isso com a prática da bondade, o amor. Então nós fizemos isso no dia de ontem, e aí nós saímos para um território, e irmãos que nós não temos muita intimidade, né? Mas nós fomos na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, entregamos a bolsa com todos os cuidados ali, usando máscara, álcool em gel na bolsa. Olha, viemos trazer uma fruta para o irmão, para a irmã. Por favor, não dá para entregar outro irmão, mas o irmão pode levar para esse outro irmão. Ah, posso sim e tal. Foi assim. Determinada casa, um irmão falou assim: olha, Ronaldo, deixa eu te pedir um favor, você já vem alguns meses aqui trazendo, mas eu gostaria que não trouxesse mais. A gente, né, eu olhei para minha esposa: por quê? Ah, o irmão X, né, falou que não é interessante a gente ter o convívio com vocês, porque vocês não são bom exemplo de vida cristã. Eu falei: ok, meu irmão, o irmão me conhece? Não, eu só estou vendo agora, né, o irmão entregando. Ah, tá. Esse irmão que lhe falou, ele me conhece? Não, ele disse que já ouviu falar. Você não é? Ah, ele ouviu falar e passou para o irmão, e aí o irmão prefere. Tudo bem, irmão. Eu não vim aqui com o objetivo de trazer constrangimento para o irmão, não. Eu vim aqui com muito amor, mas eu vou respeitar, não quero trazer problemas, não. O irmão pode ficar à vontade. Ele aí falou: Ronaldo, eu não concordo com a visão desse irmão, mas sabe como é, né? À frente da congregação, e aí a gente tem que ser submisso. Eu não, aí engano seu, aí já é uma parte bíblica, né? Você nunca tem que ser submisso às coisas erradas. Se esse irmão não me conhece, não tem contato comigo, nós estamos em plena pandemia. Ah, mas ele falou que você não assiste às reuniões, não está participando do serviço de campo. Eu falei: o irmão já parou para pensar onde eu moro, o que eu passei nesses últimos tempos, sem internet, isolado num sítio, devido à pandemia, devido a toda essa situação, e por que eu não estava
assistindo às reuniões? Ele não, eu falei, eu acredito que o irmão não vai saber. Mas obrigado, tudo bem. Para os meus ouvintes, eu gostaria que visse o vídeo número 72, fala sobre a internet aqui no sítio. Aí vai contar por que a gente não estava assistindo as programações. Bem, nós seguimos para a casa de um outro irmão. Um outro irmão, ele falou exatamente isso. Olha, Ronaldo, aconteceu essa situação, mas eu acho que você já deve estar sabendo, porque outros irmãos iam cortar essa sua ajuda, né, que você está trazendo. Da minha parte, você pode continuar. Eu não tinha falado nada, e ele já mencionou. Porque vieram na minha casa, falaram comigo, com minha família, e falaram isso de vocês. Eu falei, tudo bem. O irmão gostaria que eu não trouxesse mais. Ele, não, o irmão vai continuar. Porque eu simplesmente cheguei para esse irmão, perguntei, desde quando o irmão conhece a família Canedo? Ele virou e falou assim, não, eu não conheço. Mas o irmão já ouviu falar sobre eles? Não, eu soube, né, de algumas bocas. Mas em plena pandemia o irmão está tendo tempo de descobrir coisas. Mas assim, é só para se prevenir, até a gente acabar essa pandemia. E aí a gente vai saber exatamente quem é essa família. Ele virou e falou assim, meu irmão, olha só, você já teve a oportunidade de conversar com essa família? Você como ancião? Ele falou, não, nunca conversei. Mas o irmão tem coragem de vir conversar comigo. Você é o pastor, meu irmão. Você é o pastor e veio aqui censurar alguém que não demonstra nenhum ato de infidelidade a Jeová. Conheço a história dele, já vi a história dele, já comprovei, não só ouvi nos vídeos não, eu já fui comprovar a vida desse casal. E agora você que é o pastor vem aqui me censurar, meu irmão, olha só, vai fazer sua parte, meu irmão. Você é ancião, não se comporta dessa forma não. Esses irmãos estão precisando mais de ajuda. Então, aí ele virou para mim e falei assim, olha só, é uma forma de quebrar esse círculo vicioso de falar. Esse irmão falou, Ronaldo, eu sei que você já sabe do que está rolando aqui, então eu quero que você continue. Não pelos itens que você traz, porque não me faz falta, mas é pelo amor que você demonstra à minha família, aos irmãos, por querer compartilhar, vocês podem continuar. Obrigado. Fomos para uma outra casa e ficamos sabendo disso tudo também em outra casa. Falou, Ronaldo, você pode vir com tranquilidade. Então, olha só, é um peso, né? Nós, naquele dia, nós saímos muito deprimidos mesmo. Mas chegamos em casa e vimos que isso são armadilhas de Satanás. Provém de pessoas, quer na liderança da organização, como anciãos, servos ministeriais, publicadores, seja do mundo, seja quem for. As pessoas gostam de falar. E aí um irmão até nos lembrou de um caso interessante, que o povo chamava Noé de maluco. Jezabel chamava Elias de um perturbador. Os fariseus chamavam Jesus de um homem que vivia com prostitutas, um beberrão, criador de casos. Então, na verdade, aqueles que falam, quando a gente olha o retrato dessa pessoa, a gente consegue identificar de quem está sendo falado e a gente consegue fazer a avaliação. Então, cuidado, o ouvinte, sobre aquilo que se fala para você. Tente ver, esse irmão está se comportando correto ao vir trazer essa informação, ao falar isso. E aos tagarelas, cuidado. Às vezes você não vai ser corrigido, você não vai ser corrigido dentro da congregação, ou orientado, sei lá. E na verdade são os anciãos orientados a corrigir isso, mas muitas vezes são eles que próprio praticam isso, conforme essa menção da nossa vida. Mas o que ocorre é o seguinte, os prejuízos lançados são como penas ao vento. Depois pode não ser desfeito. Talvez quantos não se afastam de A ou B, e aí se propaga algo que na verdade só veio do tagarela. É aquele que aparentemente está
à frente da congregação, aquele que é o pioneiro regular, aquele que é um bom publicador, aquele que você acha, aí você está com medo dos apóstatas, você está com medo dos críticos. Não, mas dentro da congregação pode surgir esses e trazer uma desunião no momento que nós precisamos de amor, de união, de aproximação. Nós precisamos de nos unir, né? Vencer batalhas. E aí, às vezes, você é o criador de casos por não controlar a sua língua. Então, essa é a visão da tagarelice, os maus que podem causar, usando de bom discernimento, de amor, de compaixão, de sabedoria e outras qualidades. Você que, às vezes, é um tagarela, pode se controlar. Você que ouve, talvez, o tagarela, pode tentar cortar. Veja por que a pessoa está falando, qual é o objetivo, qual é o propósito. Nós podemos, irmãos, vencer muitos obstáculos dentro da organização, e muitos, olha, muitos, estão passando muitas dificuldades. Eu assisti a reunião da última quarta-feira numa congregação e eu vi uma irmã, ela estava lá com o celularzinho dela e passou atrás, possivelmente, pelo que deu para indicar, o marido dela, muito emburrado, olhando assim, né? Passou, aí depois voltou emburrado olhando. Você já parou para pensar as dificuldades que essa irmã deve estar enfrentando? Porque antes ela saía, né, para a congregação, ia lá para a sua reunião, o marido ficava em casa vendo TV, relaxado, seja lá o que for. Mas ela ia e ficava em paz no salão do reino. Agora ela tem que ir lá na casa do opositor, às vezes, ter que ligar um celularzinho, ficar ali com a internet falhando. E aí teve uma crítica uma vez, né, de um irmão, falou assim: ah, mas essa irmã não comenta, essa irmã... Você sabe a dificuldade que essa irmã está passando? Sabe Deus, se ela abrir a boca ali, o quanto de problemas ela pode trazer? Meus irmãos, isso provém da língua, da falta do controle da língua. Vamos deixar nossos irmãos um pouco em paz e servir a Jeová. Se essa irmã ou outras irmãs estiverem vendo isso, né? Parabéns por vencer esse obstáculo de dentro da sua casa, talvez com opositores, está ali tentando participar da programação espiritual. Outros que enfrentam outras dificuldades, outros que lutam contra a tendência, né? Se afastar. Não se importem, porque essas pessoas que falam de você, essas pessoas que às vezes criticam, essas pessoas que não têm um controle, seja quem for, publicador, servo ministerial, superintendente, seja quem for, ele apenas não está sendo um servo leal de Jeová no seu comportamento. É essa pessoa que não está sendo. Não se afaste da organização do nosso amado Deus Jeová. As instruções são maravilhosas, alguns não acatam, mas a organização tem uma base muito mais ampla para nós continuarmos vencendo. E essa talvez seja uma oportunidade de você olhar para Jeová, viu, Jeová? O quanto a fala daquele e daquela pessoa está me machucando, mas eu, Jeová, vou continuar dentro da organização. Eu vou continuar sendo mantido fiel pelo Senhor, pela força do Senhor. Prove a Jeová de que diante de dificuldades, Satanás é mentiroso, você não vai se afastar. E as pessoas que falam demais, com todo o contexto que eu falei, que não tem controle, tentem melhorar, por favor, tentem melhorar, se esforcem. Você pode estar causando mal muito ruim a outros que só querem servir a Jeová. Tentem melhorar. É a vontade de seu Deus, do meu Deus. É a vontade de Jeová que você use a sua boca para trazer algo proveitoso. Né? Você pode relatar algo, mas tem um foco. Você pode ouvir, você pode comentar, você pode raciocinar, você pode usar a sua língua para um objetivo, como nós falamos, até a própria palavra de Jeová fala sobre diversas coisas. Mas tem um foco, um objetivo de trazer uma instrução, de acrescentar. O meu objetivo ao falar sobre isso é isso, né?
tentar ajudar para que nós possamos avançar a madureza cristã. É muito orientado pelo corpo governante, tomar cuidado com a língua, e eu vejo o mal que ela pode causar. Com a minha família, eu tenho mantido uma posição muito firme com a força de Jeová, de nunca se afastar da organização de Jeová, que nós confiamos de tudo que nós aprendemos das crenças. Não tem outro caminho a ir, né? Mas alguns não têm aguentado. Então, meus irmãos, amados irmãos, por favor, alguns, se você é maldoso quando abre a boca, talvez você precise de correção mesmo. Você às vezes julga alguns, mas você precisa de uma análise profunda do que anda praticando. Mas se você é apenas descontrolado na sua língua, faça um esforço. Jeová vai te abençoar e, por certo, você vai ser muito mais útil dentro da organização. Um grande abraço a todos, fiquem com as bênçãos de Jeová. Até o próximo vídeo. Tchau.